Tá, então já começou a gravação, né? Bom dia. Bom dia! Tudo bem, primeiro ano? Tudo bem! Tudo bem, professora Fernanda? Ótimo, professora. Eu sou a professora Elisândria, vou observar a professora Fernanda nessa prática pedagógica, tá? Que ela vai implementar com vocês. E vai estar gravando em torno de 10 a 15 minutos, tá? Boa aula para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Bem, pessoal, conforme o material aqui, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a literatura de cordel, tá? Então, qual será o objetivo desta aula? Então, nós teremos o objetivo de ver, de rever esse gênero, ver um pouco também das características, tá? Como que esse tipo de texto é composto, e nós vamos ler um exemplo de literatura de cordel, um exemplo de cordel do Braulio Bessa, tá? E interpretar. Então, para nós começarmos, vocês, em algum momento escolar, em algum momento da vida escolar de vocês, vocês já trabalharam com o cordel? Já. Já? Não? Então tá, vamos ver então o conhecimento de vocês. O que seria literatura de cordel? Gabriel? Dá para se dizer que seria como um poema nordestino. Um poema nordestino. Bem, o que mais, Vinícius? Que seria literatura de cordel? Um poema nordestino? Uma poesia cantada. Uma poesia com a origem ali para ser cantada. Muito bem. Que mais, Murilo? E mais? Como que era chamado que faziam o cordel? Os cordelistas? Eles faziam capas dos seus cordéis utilizando, pelo que eu me lembro, madeira e esculpido, usando... Esqueci qual que era a ferramenta que usava para Fazer. É. Isso, muito bem. É a técnica da xilogravura. Isso. Era tipo um carimbo feito de madeira, né? Para ilustrar a capa desses livretos que ilustrariam os cordéis, tá? Então, qual região se destaca nesse gênero? O Gabriel, ele já falou que é a região nordestina, tá? Basicamente lá no Nordeste, principalmente Ceará, Alagoas, Bahia. O que seria, gente? Quais seriam as características, então, desse estilo de texto? Então, é um texto poético que vai ter quais características, Matheus? Podemos observar ali de características. Linguagem povão, né? Bem, linguagem popular, linguagem do povão, igual ele falou, linguagem do cotidiano. O que mais? O que mais, Letícia? Podemos ter de tema ali, de características do cordel. De tema. Quais assuntos que podem conter os cordéis? Murilo? Eu Quais assuntos que podemos encontrar? Temas? acredito que assuntos familiares. Familiares. O que mais? Acho que a dificuldade do Nordeste. Isso, vai falar bastante ali da região, as dificuldades do povo, tá? É um dos principais temas. Então, além desses temas regionais, narrativas, muitas vezes, também, às vezes, tem temas políticos, tá? Que fazem ali uma reflexão social muito ampla. Gente, a origem do nome cordel, Lucas, de onde será que surgiu esse nome cordel? Por que recebeu esse nome? Cordel. Tem a ver com a divulgação das obras, como que elas eram divulgadas. Não? Alguém sabe? Pode falar, Rafael. No caso do varalzinho que eles penduravam os cordéis. Muito bem. Por causa dos varais, né? Esses varais eram feitos de cordões, de cordas. E eles eram divulgados, gente, esses cordéis, em forma de folhetos. Nesses folhetos tem a técnica da xilogravura, que é a imagem, a ilustração ali, tá? E eles eram expostos nas
pendurados em cordas assim, tá? Em cordões, e eram vendidos, eram cantados ali. Bem, então lembraram um pouquinho o que seria a literatura de cordel? Muito bem. Então, nós vamos fazer a leitura agora. Antes de fazermos a leitura, olha a imagem aqui de uma feira, onde tem expostos aqui os folhetos de cordéis. Então, gente, é uma tradição. Até hoje, quem vai ao Nordeste ainda encontra, tá? Esses cordéis sendo vendidos. É claro que em outros tempos, né, antes da internet, essa prática era mais forte. Mas ainda tem essa tradição lá na região do Nordeste, tá? De vendas de cordéis nas feiras. Nós temos no Brasil cerca de 4.000 cordeiristas. Temos muitos. Gente, então hoje nós vamos ler um cordel do Braulio Bessa. Vocês conhecem? Olha a imagem dele. Já viu no programa da Fátima Bernardes? Já foi várias vezes lá, inclusive. Exatamente. Gente, ele é bem famoso, assim, nos meios de comunicação. Tá? Ele vai muito, é onde ele recita os cordéis dele, tá? Onde ele declama. Mas no final da aula eu vou mostrar um vídeo, tá? Dele declamando um poema lá no programa da Fátima Bernardes mesmo. O cordel que nós vamos ler hoje, do Braulio Bessa, chama-se Redes Sociais. Eu vou falar um pouquinho dessa questão social, dessa ilusão que as redes sociais muitas vezes trazem para nós. Tá? Vamos começar a leitura, então. Eu vou pedir para cada aluno ler uma estrofe. Rafael, começa para mim. Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Ter like é dar curtida. Tem todo tipo de vida, para todo tipo de gente. Isabel. Tem gente que é tão feliz, que a vontade é de excluir. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça. Mas tem gente para assistir. Mariane? Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. O celular virou fogão, pois no toque de um botão, o rango vem para você. Gabriel? Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Verdade, né? Beatriz? Esse mundo virtual tem feito o povo gastar, exibir roupas de marca, ir para a festa e viajar. Claro, o mais importante, que é ter de instante em instante um retrato para postar. Vinícius? Você. Tem gente que vai pro show. Artista preferido. No final da volta pra casa, sem nada a poder assistir, pois fui lá só pra filmar, mas pra ver no celular. Quem precisar de Emanuel Isidoro? Nas redes sociais, todo mundo é honesto. Matheus? Fila não respeita quando o sinal está fechado. Tenta corromper o guarda quando está sendo multado. Depois, quando chega em casa, digitando um manda atrasa, criticando um deputado. Vinícius da Gripe? Mas nas redes sociais, a tendência é ser visto. Muitas vezes, quem sabe que tem, mas não era bem conseguido. Enquanto se aproxima, qual o título do seu nariz. Luiz Serra? Conversar com uma tela é tão frio, tão incerto. Prefiro pessoalmente, para mim sempre foi o certo. Sou meio destoante, pois junto está distante, mas a massa aqui está perto. Cauane? Cauane?
É Catherine. Confundi. Tem grupos de todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros. Nem interessa, mas tem uma garantia: receber durante o dia o cordel do rural e Maísa? se você receber o cordel, não, Gostaram? Sim. Bem real, né? Essa falsa ilusão que as redes sociais nos passam. Vocês perceberam que esse cordel, ele tem bastante ritmo? Tem. Por que será que traz esse ritmo? Que elementos que tem ali que ajudam a construir essa musicalidade? Rimas, todo rimado. Lembra quando a gente estudou escansão poética? Ele também é metrificado. Tem 7 sílabas poéticas em cada verso. Então, isso ajuda a trazer essa musicalidade, tá? Deixar o cordel tão belo assim. Gente, agora é o seguinte. Teremos 2 questões aqui que vocês irão responder no caderno. Apenas 2. Nós temos um tempo, gente. São 5 minutos para vocês responderem. O que acontece? A questão vai ser em cima da terceira estrofe. Qual é a terceira estrofe? Essa daqui. Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo. Nem sente a fome bater, celular virou fogão. Pois no toque de um botão, o rango vem para você. Então, vocês terão que observar essa estrofe aqui e responder, apenas responder, não precisa copiar as 2 questões. Aí eu vou deixar o poema aqui, a estrofe, eu vou colocar as 2 questões aqui na TV, pode ser? 5 minutinhos, tá? Ó, questão A e questão B. A questão A. A linguagem utilizada pelo cordelista, ela é formal ou informal, reparem, com base no que a gente já conversou. E você tem que justificar, por que será que eles usam esse tipo de linguagem? Tá? A B, qual o efeito do trecho? O que significa isso? Pois no toque de um botão, o rango vem para você. Tá? Para você explicar, tá? Detalhar o sentido disso, tá? Nos dias de hoje. Tudo bem, gente? Então, podem já começar a responder. 5 minutinhos. Vai estar circulando aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Você vai colocar lá? Eu vou deixar o poema ali. E a questão eu deixo ali. É só para responder. Então, vou fazer o seguinte. Eu escrevo aqui a questão, pode ser? Ela é curtinha. E vocês só olhem para responder, tá? Eu anoto aqui, rapidinho. É melhor vamos ampliar aqui, Gabriel. Acho que tem, só que vai acabar perdendo a qualidade, viu? Porque ele está justamente configurado. Não tem. Esse modo de apresentação deles vai digitar. Eu coloco aqui rapidinho. Então, a primeira, pessoal aí do campo que não está enxergando, está perguntando tipo de linguagem. Que tipo de linguagem que é? Se é linguagem formal. Então, essa é a pergunta. A linguagem é formal ou informal? Tá dando para ver? E por que os cordelistas usam esse tipo de linguagem, tá? E a B, qual o efeito de sentido? O efeito de sentido, o que ele quer dizer, tá?
com esse verso. Pois no toque de um botão, o rango vem para você. Gente, se você copiar a pergunta, tá? É só responder. Tá? Tudo bem. Pois no toque de um botão, o rango vem para você. Em casa. Exato. Mas por que que é informal? Por que eles usam esse tipo de linguagem? Vamos guardar esse tipo de linguagem. Os cordéis. Só mais 2 minutinhos, tá? Eu vejo que a maioria já está terminando ou indo para responder a B, né? Ah, tá. Fernanda, professora Fernanda, Oi, está me ouvindo? estou. Deixa eu abrir Fernanda, ela. isso. Oi, professora. Oi, tudo bem? Vamos encerrar então, já deu certinho, tá? Deu quantos minutos? Acho que já até excedi, né? Mas está tudo bem, tá bom? Tá Obrigada, alunos, por colaborarem, tá? Nessa prática pedagógica. Eu vou encerrar então a gravação, tá bom? Obrigada e tenha uma boa aula, bom término de aula. Obrigada, professora. Até mais.